sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins, um curso diferente, porque não cansa de apostar em você. É uma prova recente, uma prova de 2014 ou 2013, Jesus, não lembro. É mais uma prova recente da FCC que trabalha muito com as características da FCC. O que nós precisamos internalizar para a prova da FCC? O que nós vamos encontrar na prova? Primeiro conteúdo que nós vamos encontrar, vocês se preparem, por favor, é o conteúdo de concordância. Vocês vão ter o conteúdo de concordância. Eles vão perguntar lá, na questão de concordância, qual é a alternativa que está de acordo com a norma culta de língua portuguesa no que diz respeito à concordância verbal. Vão apresentar 5 alternativas. 5 alternativas. Dessas 5 alternativas, uma estará relacionada à concordância do pronome relativo, a outra estará relacionada à concordância de um verbo relacionado a uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, ou seja, aquela oração que está na posição de sujeito. A outra vai estar relacionada a verbos impessoais. Aí você vai ter uma questão, talvez, né, mas quase sempre aparece uma questão ligada ao se, sendo índice de determinação do sujeito ou sendo um pronome passivador, reflexivo ou recíproco. E nessa você vai poder encontrar uma repetição de uma dessas aqui. É justamente na repetição que vocês vão identificar o gabarito, tá? Vamos perceber na questão de concordância se é isso mesmo que eles vão fazer. Marcaram qual nessa sexta questão? Letra E, todo mundo marcou letra E? Deixa eu pegar aqui. Letra D. Quem mais fez? Vejam só. Primeira questão, o que eu procuro? Eu tenho que treinar meu olho para ir para o ponto certo. O que eu procuro em toda a questão de concordância, toda a questão de sintaxe, na verdade? Procuro o verbo. E é a partir do verbo que eu vou começar a identificar as relações de concordância, de regência, de sintaxe, enfim. Os textos memoráveis que... Estão vendo esse que aqui? Encontrou o que? No meio do caminho, abram os olhos. Pelo amor de Deus, não pode deixar passar não, tá? Os textos memoráveis que... Vou tirar essa estrutura porque está apenas atrapalhando, separando o meu sujeito do meu predicado, tá? Os textos memoráveis apresentavam ou apresentavam? Apresentavam. Apresentavam somente porque este que aqui é um pronome relativo. Como todo bom e velho pronome relativo, o que ele tem? Ele tem 2 braços. Um que substitui o outro que se liga sintaticamente. Quando ele se liga sintaticamente a uma estrutura, sendo um pronome relativo na posição de sujeito... Olha, ele é o sujeito, mas a concordância do verbo é sempre com a ideia do antecessor. O verbo aqui ele não está concordando com o sujeito textos memoráveis, ele está concordando com o antecessor, o referente do sujeito que. Deu para entender direitinho? Então é justamente por causa da presença desse que, pronome relativo, que apresentou para nós uma concordância necessária no plural, que a estrutura está inadequada. Tem outro verbo, olha, verbo encantar. Sempre os textos memoráveis que apresentavam sempre uma perspectiva especial e encantavam. O sujeito de encantavam é a palavra... É a estrutura realmente textos memoráveis, tá? Então aqui cumpre direitinho o que eu falei para vocês. Eles vão colocar uma questão de concordância ligada a pronome relativo. Na segunda, eu encontro aqui o verbo acontecer. O que acontece frequentemente? Com a maioria dos jornalistas, acontece frequentemente que se submetam às fáceis acomodações dessa desafiadora profissão. O que é isso? Como é que eu analiso? Você fez o quê? Então vamos tentar organizar. Como é que você organiza?
O que acontece aqui? Vocês não podem tentar somente arrumar a casa, vocês precisam reconhecer a teoria, a estratégia. O que nós temos aqui? Mais de uma oração. E quando nós temos mais de uma oração, deixa eu pegar aqui um slide em branco. Quando nós temos mais de uma oração, a primeira coisa que nós fazemos é contar e separar as orações. Você conta e separa as orações. E para nós visualizarmos bem onde é que nós vamos contar e separar as orações, nós vamos procurar aqui os verbos e vamos dividir essas orações em pontos estratégicos. Antes de pronome relativo, antes de conjunção, antes de verbo em forma nominal, particípio, gerúndio, infinitivo, ou antes de uma preposição seguida por um desses três elementos. Belezinha? Então, eu vou sinalizar para estes três pontos e vou fazer a separação. O pronome relativo tem uma característica marcante. Ele vai não somente ser um ponto de divisão, ele vai conectar informações para substituir uma outra palavra e se ligar sintaticamente a uma palavra seguinte, ok? Isso a gente viu. O que acontece com a conjunção? A conjunção, diferente do pronome, ela não vai substituir uma palavra. Ela vai apenas conectar ideias, belezinha? Mas ambos, tanto pronome quanto conjunção, ambos são elementos de divisão. Vamos aqui voltar para a nossa estrutura. Aí você encontra, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar. Agora, eu tenho que procurar os verbos. Acontecer, submeter. O que eu disse para vocês? O que eu falei para vocês? Vai aparecer uma questão também relacionada com o se, que é índice na terminação do sujeito ou é um pronome apassivador, reflexivo ou recíproco. Temos que perceber qual é o sujeito de acontecer. Aí alguns disseram para mim, Rose, a maioria é sujeito. O que é sujeito? O que a gente vive repetindo sobre o sujeito? Sujeito é o elemento sobre o qual se informa algo. É uma posição que não é precedida por preposição. Então, não posso dizer que a maioria dos jornalistas é sujeito de alguma estrutura, ok? Mesmo que fosse, eu tenho aqui maioria e dos jornalistas. Qual é o núcleo desse sujeito? Qual seria o núcleo? Como se sujeito a uma estrutura que não pode ser precedida por preposição? Então, o núcleo do sujeito não é jornal. Se fosse, tá? Essa estrutura é um sujeito, o núcleo não poderia ser jornalistas, porque dos jornalistas está precedido por preposição. O núcleo é maioria, seria maioria, belezinha? Mas é com este olhar que nós vamos analisar? Por enquanto, não, porque a maioria é uma estrutura precedida por preposição. O que acontece com a maioria dos jornalistas? Que se submetam às fáceis acomodações dessa desafiadora profissão. Acontece com a maioria dos jornalistas. Então, o que acontece aqui? Quando eu perguntei o sujeito de acontecer, vocês não me deram apenas uma palavra, vocês me deram toda uma estrutura. Isso aqui é uma oração na posição de sujeito, ela é subordinada. Na posição de sujeito, ela é um substantivo. Oração subordinada subjetiva. É o que Carlos Chagas cobra, chamando às vezes de sujeito oracional. Qual é a concordância para um sujeito oracional? Todo verbo que tem sujeito oracional, como é o caso do verbo acontecer, vai ter que ficar em terceira pessoa do singular. Deu para entender direitinho? Então, não basta somente tentar arrumar a casa, você precisa entender a estrutura, beleza? Vejam só, chamei a atenção para esse se. Tudo aqui faz parte. Tudo isso aqui é oração, tá? Aí, dentro dessa oração, você encontrou o verbo submeter, que está ligado ao termo se. Quem se submete algo a alguém. Uma coisa a
outra. Então, este verbo submeter pede um objeto direto e um objeto indireto. Eu sei que as fáceis acomodações está aqui na posição do objeto indireto. Por que eu sei disso? Porque tem um acento grave. E aí eu vou ter que procurar qual é o sujeito dessa estrutura. Notem bem, meninos e meninas. O se, quando se relaciona com um verbo transitivo direto, um verbo transitivo direto e indireto, que é importante é o quê? O objeto direto. Esse se, ele já ocupa a posição de objeto direto. Aquele elemento que seria objeto direto, porque os jornalistas se submetem às fáceis acomodações. É a maioria dos jornalistas. Não é isso que temos aqui? Então, essa maioria dos jornalistas, ela se submete. Este se é o objeto direto e a ideia dele remete também a um sujeito. Aí vem a questão da concordância. Maioria de é sujeito partitivo, é uma estrutura que identifica sujeito partitivo. Rosa, o que é um sujeito partitivo? A maioria é constituída pelo quê? Então, nesses momentos em que nós encontramos um sujeito partitivo, é aquela estrutura que é constituída por partes menores, a minha concordância pode ser com o núcleo ou pode ser com a sua parte. Deu para entender direitinho? Eu não estou dizendo com isso que jornalistas é o núcleo do sujeito. Eu estou dizendo que existe a possibilidade de concordância com a parte dos jornalistas ou com o núcleo maioria. Então, aqui eu poderia ter adequadamente a estrutura que se submeta, porque estaria remetendo à palavra maioria, ou que se submetam, porque está remetendo à palavra jornalistas. Mas eu disse para vocês que com a maioria dos jornalistas não poderia ser sujeito. E não é mesmo. Quem que está resgatando a ideia? Quem que está resgatando? Perdão, não é não. Desculpa. Não é não. Não, ok, não. Quem que está resgatando a ideia? Ou se, porque esse que é uma conjunção, já que a oração subordinada, substantiva, subjetiva, tá? Ok, lá na nossa identificação aqui inicial, diz que eles vão cobrar uma alternativa com pronome relativo, uma alternativa com o se, índice de determinação do sujeito, ou pronome passivo reflexivo ou recíproco, e uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Está saindo do esquema deles? Não. Então, vocês precisam se preparar para este tipo de resolução, tá? Letra C. Aos leitores dos grandes jornalistas, cabem não apenas ler. O que cabe? O que cabe a alguém. O que cabe aos leitores dos jornalistas? Não apenas ler com prazer suas matérias. Então, vejam só. Eu tenho um verbo cujo seu sujeito é uma oração. Sujeito oracional vai me obrigar a quê? Terceira pessoa do singular. No fundo, não é uma questão difícil de ser feita. Você só precisa saber o que ele vai cobrar, tá bom? O que cabe aos leitores dos grandes jornalistas? Ler com prazer suas matérias. Eu estou dando informação sobre ler com prazer as suas matérias, cabe aos leitores dos grandes jornalistas. Então, significa dizer que eu estou encontrando nessa estrutura um sujeito. E o sujeito oracional obriga meu verbo a ficar na terceira pessoa do singular. O que eles fazem, no entanto, gente? A Carlos Chagas, ela coloca estruturas que tem muitas palavras no plural. E aí, quando você se depara com muitas palavras no plural, você quer colocar o verbo também no plural e não procura justamente essa relação voltada para o sujeito oracional, tá? Qual? Tá, vamos continuar aqui. Nessa mesma frase, onde trata? Mas encantar-se com o ângulo criativo pelo qual trata suas matérias. Vamos continuar a fazer a identificação, primeiro com esse encantar-se. Quem que se encanta?
Aos leitores dos grandes jornalistas cabe não apenas ler com prazer suas matérias, mas encantar-se. Ó, esse encantar-se aqui, ele está fazendo paralelo com esse ler. É também um sujeito oracional do caber, tá? Esse sujeito, ele é um sujeito composto, oracional composto, e esta mais aqui, essa conjunção mais, só está relacionando esses dois sujeitos para mostrar que são orações com ideias de oposição, ok? Mas o importante é saber, encantar-se também é sujeito de caber, assim como ler. Encantar-se com o ângulo criativo, é um ângulo criativo pelo qual trata suas matérias. Quem é que trata? Então, pelo qual tratam os grandes jornalistas suas matérias. Aqui um errinho também de concordância, deveria estar no plural. É ótimo você frisar para esse ponto, por quê? Porque você já começa a identificar alguns esquemas de visualização. Para perceber qual é o sujeito, você não vai procurar exatamente uma estrutura que tenha preposição. Lógico, não esqueça que essa estrutura que tem preposição, ela pode ser resgatada em algum momento por um pronome relativo. Então, esse pronome relativo ele não resgata a estrutura preposição, ele resgata a estrutura substantivo. Então, a ideia pode ser ali relacionada, tá? Na letra, vou pular a letra D porque é o nosso gabarito. Vamos aqui analisar qual é o problema da letra E. O que eu disse aqui para vocês? O que eles vão cobrar numa questão desse tipo? Pronome relativo, oração, sujeito oracional, verbos impessoais e o se. Então, haveriam verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? O verbo haver e o verbo ter no sentido de... o verbo haver e o verbo fazer no sentido de tempo decorrido. O verbo haver no sentido de existir e acontecer. Ser um verbo impessoal é ser marcado em terceira pessoa do singular, com exceção do verbo ser, que mesmo sendo impessoal, quando está relacionado a valores numéricos, como valor de tempo, de distância, ele vai concordar com esses valores numéricos, tá? Com essas expressões numéricas. Mas, salvo esse momento, eles devem estar em terceira pessoa do singular. Tá? Danada. Então, ainda haveria, numa época de tanta pressa e tanta precipitação, jornalistas capazes de surpreender o leitor com uma linguagem de fato criativa. Na letra D, eles pegaram qual é o tópico que se repete? Lembra que eu falei? Eles vão cobrar esses elementos e a alternativa estará justamente com um dos elementos que vai ser repetido. Quem entre os muitos jornalistas de hoje habilita-se? Repare, você vê jornalistas aqui e acha que é o jornalista que vai se habilitar, mas não é. Quem é o meu sujeito? Esse se, quem habilita algo, já está na posição do objeto direto. Então, o meu verbo vai ter que concordar com o sujeito da estrutura. Habilita-se a desafiar os rígidos paradigmas. São paradigmas, encontram o quê? Vou analisar o quê, tá? Paradigmas que lhes impinge. Desafiar os rígidos paradigmas que... que lhes impinge a direção de um jornal. O que está... porque esse lis aqui é o objeto indireto. Lembram, a gente fala muito desse li, não é? O li, ele vai poder ocupar a posição de objeto indireto precedido pela preposição a. Então, quem impinge algo, os paradigmas, resgatado pelo que, a alguém, a esse lis, e o que está impedindo é justamente a direção de um jornal, que está na posição de sujeito. Lis, não. Não é por causa do paradigmas, não. Porque quem está resgatando paradigmas é o quê? Está relacionado com jornalistas. Quem entre
muitos jornalistas de hoje habilita-se a desafiar os rígidos paradigmas que impingem aos jornalistas de hoje a direção de um jornal. Então, esse aqui está resgatando jornalistas. E aí, para você identificar, Léo, a ideia de resgate, você precisa ficar muito atento às relações semânticas que estão sendo estabelecidas. Ler para compreender mesmo como é que esse processo é organizado. Já que nós identificamos o que ele vai apresentar, na hora da prova, isso vai nos gerar surpresa? A gente sabe o que ele vai cobrar, não é? Uma outra questão de concordância, essa aqui é super mal elaborada. Eu pensei se eu ia colocar. Vocês perceberam que ela é mal elaborada? Você não vai procurar um erro de pontuação. Você não vai procurar um erro, mas você vai ter que analisar a pontuação. Porque, por exemplo, você não pode dizer que uma estrutura X é sujeito de um verbo Y se essas estruturas estiverem separadas por vírgula. Como a questão não é de pontuação, a vírgula não deve estar errada, entendeu? Por exemplo, os meninos do SCA, os meninos, são vocês. Os candidatos do SCA, vírgula, passarão no concurso? Com vírgula? Com vírgula, eles não vão pedir uma concordância verbal apresentando um erro de pontuação. Então, possivelmente, se houver essa vírgula aí, os alunos do SCA não é o sujeito, mas vai ser, tá? A gente tira essa pontuação. Então, você não vai procurar erro, mas você vai trazer a pontuação como uma ferramenta de observação daquelas relações sintáticas estabelecidas. Essa aqui foi uma falha muito feia deles. Porque eles colocaram aqui verbos entre parênteses e perguntaram qual seria a flexão adequada. Aí o primeiro, infinitivo, o segundo infinitivo, e o terceiro já está com a concordância inadequada. Aí você fica na dúvida entre esse B e esse E. O caso me dá uma ideia de condição. Então, se me dá uma ideia de condição, e nós vamos ver isso na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho de conjunção, tá? As orações condicionais, elas estão sempre relacionadas a um verbo no subjuntivo. Rosa, o que é um verbo no subjuntivo? É aquele verbo que indica para mim uma ideia de hipótese, possibilidade. E o caso é um subjuntivo de presente do subjuntivo. Então, eu não posso vierem, é futuro. Viessem, poder virem, é do verbo ver, né? E eu tenho somente aqui, portanto, o viessem. O subjuntivo, ele está sempre relacionado aqui a um verbo no futuro do pretérito. Vocês sabem o que é o futuro do pretérito? Vou falar um pouquinho aqui rapidamente para vocês. De vez em quando, a Carlos Chagas cobra uma questão que faz tempo que eu não vejo ela cobrando, mas ela cobrava muito uma questão de concordância modo-temporal do verbo. Com concordância modo-temporal. Vocês estão acostumados a uma concordância número-pessoa, que é para identificar se está no plural, se está no singular. Aí quando vocês encontram uma questão relacionada à concordância modo-temporal, vocês não sabem fazer. O que é a concordância modo-temporal? Se eu ganhasse na loteria, adoro esse exemplo, é incrível, dava uma festa na laje. Não esqueçam este exemplo, tá? Se eu ganhasse na loteria, eu dava uma festa na laje. Eu ganhei na loteria? Eu dei a festa na laje? Não. Mas esse dava aqui, eu dava comida para minha filha. Eu dava comida, não dava? Então me dá uma ideia de uma ação que acontecia, olha, de forma bem repetida. O dava, essa forma dava aqui, ele é um pretérito imperfeito. O que é um pretérito imperfeito? É quando eu tenho uma ação no passado que se repetiu algumas vezes e foi interrompida. Essa ação no passado aconteceu? Não. Então, o adequado seria colocar o quê? Daria.
Quando eu apresento, se eu ganhasse na loteria, dava uma festa na laje, eu estou interrompendo aqui a concordância modo temporal. Concordância modo temporal é você perceber se os verbos que estão naquela construção estão combinando no seu tempo e no seu modo. Entenderam? Isso pode ser chamado também de articulação modo temporal. Aí a gente vem aqui pensar no daria. Meu tempo com passado, com presente, com futuro. Aí reparem, o dava é uma ação que se repetiu e que foi interrompida, ok? O dei é uma ação que aconteceu somente uma vez. E o daria é o quê? É uma ação somente planejada. Ela não começou a ser executada. Eles chamam isso também de condicional. O condicional, que é o meu futuro do pretérito, o que é o futuro do pretérito? Pensando na terminologia, tá? Em algum momento aqui, eu planejei uma ação para acontecer mais à frente. Eu já estou no meu presente. Este ponto em que eu planejei dar a festa na laje, ele, em relação ao presente, é passado ou futuro? Passado. Mas, em relação ao momento em que eu planejei, este aqui é passado ou futuro? Futuro. Então, este aqui, ele é chamado de futuro do passado, futuro do pretérito. Entenderam? Esse futuro do pretérito é o meu condicional. Já que é uma certeza condicionada, vocês têm dúvidas de que eu condicionada? Vocês têm dúvidas de que eu daria uma festa na laje? Por que eu não dei a festa na laje? Porque eu não cumpri uma condição para dar a festa na laje. Então, daria a festa na laje é um condicional. E ganhar na loteria era a sua condição. E eles vão estar juntos. Belezinha? É por isso que lá naquela estrutura, o viessem só poderia estar com o poderiam. Porque ele é o condicional do viessem. Beleza? Não pode ser o podem, poderão, poderão. Poderia ser essa letra A, mas eu teria aqui um conflito com a última estrutura. Portanto, tem dúvidas de que é esta letra E? É porque a relação... boa pergunta, Vanessa. A relação de paralelismo, de concordância, de articulação modo-temporal é entre essas duas frases. A última frase, ela não está em paralelismo temporal com as primeiras. Exatamente. Aí você já tem um rompimento, tá? Que predominam nas... Perceber os estereótipos que predominam. Porque esses estereótipos, eles predominam mesmo. Então, você tem uma ideia de certeza. Eles predominam e caso os leitores... Veja que você já tem uma outra construção de projeto, de conteúdo, né? Já não é mais parte daquela vertente, você já vai pegar uma outra vertente. Aí essas duas vertentes da condição e do condicional é que vão se relacionar. Oitava, não foi? Uma outra questão muito típica é a questão relacionada a vozes verbais. Gente, se vocês fizerem 5 provas, vocês saberão como é que vai ser a 6ª, 7ª, 8ª. É incrível. Na Carlos Chagas é assim. Então, vocês precisam aproveitar desse processo, né? Considerado. Marcaram qual aí? Ele está pedindo para você transpor uma estrutura para a voz passiva. Então, significa dizer que eu tenho uma construção de voz ativa. Vou ignorar isso aqui, tá? Vocês vão identificando o que eu estou falando. Eu tenho uma construção de voz ativa e eu quero passar essa construção para a voz passiva. Ok. O que eu preciso perceber para esta transposição? Eu já falei para vocês em alguns momentos, sobretudo ali na aula de regência, que
Um verbo transitivo direto, ele possui um objeto direto. E é o objeto direto que sempre sofre uma ação. Notem, por exemplo, Rose dá aula. Quem dá uma coisa. A aula, ela é um elemento dado, ok? Então, o objeto direto é sempre um elemento que sofre a ação. Se eu tenho que passar da voz ativa para a voz passiva, na voz ativa tende a haver algum elemento que esteja sofrendo a ação. Porque se não houver, eu tenho condições de mudar? Não, eu não tenho condições, por exemplo, de fazer alteração em Rose precisa de flores, por exemplo. De flores sofre a ação de precisar? Não, então não tem como fazer a mudança. Então a primeira premissa, a premissa para a mudança de voz ativa para passiva é: meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, belezinha? Aí a segunda observação é que Vanessa falou. Se eu tenho uma voz passiva com um verbo, quando eu mudo da voz passiva para a voz ativa, quando eu mudo da voz ativa para a voz passiva, eu vou escrevendo aqui enquanto isso. Enquanto ele não se decide. Primeira coisa, qual foi que eu falei para vocês? Meu verbo tem que ser um verbo transitivo direto. Para sair da ativa para passiva. Por quê? Porque o meu objeto na voz ativa passará a ser chamado de sujeito. Aí a segunda observação. Se eu tenho um verbo, o resultado vai ser, de voz passiva, vai ser de dois verbos. Porque eu sempre incluo um verbo. Eu sempre vou incluir o verbo ser, o verbo estar ou o verbo ficar. O principal que vocês veem é o verbo ser, tá? Mas aquele verbo transitivo direto no particípio. Que é aquele que termina com ado, com ido, passivo regular ou irregular, depende muito. Se eu tenho dois verbos, o resultado vai ser quantos verbos? Vão ser quantos verbos? 3. Se eu tenho 3 verbos, o resultado vão ser 4. E aí você tem que pensar no seguinte: aquele verbo transitivo direto, você precisa identificar em qual modo o tempo ele está. Porque na voz passiva, o verbo ser, ou o verbo estar, ou ficar, ele vai ficar no mesmo modo tempo que este aqui. Ok? Aí uma outra observação. Vocês vão perceber isso na prática lá. Uma outra observação. A concordância em uma voz ativa é com o agente. Em uma voz passiva é com o paciente. Ok? Concordância com o agente. E aqui a concordância vai ser com o paciente. Porque esse paciente é o que na voz ativa era objeto e na voz passiva passará a ser identificado como sujeito. Belezinha? Posso seguir? Bom, aí aqui, considerando o contexto, transpondo-se para a voz passiva, o segmento sem jamais pendurá-los no pau de arara, a forma resultante será. Para entender melhor, é até legal ir para o texto, mas eu estou querendo fazer com vocês em um formato mais de técnica, tá? Vocês marcaram, vocês ficaram na dúvida C, D e A, né? Gabarito é a letra A. Oh, linda, que raiva! Olha, fossem pendurados. Aqui não tem pendurá-los? Não tem pendurá-los? Eu tenho um verbo. Se eu quero passar para a voz passiva, eu tenho que transformar em 2 verbos. Voz passiva analítica, tá? Não a sintética. Aqui, aí a gente vai desconsiderando as demais. Sem que no pau de arara jamais se os pendurasse. Eu não estou mudando a voz. É a mesma voz. Sem que jamais tivessem sido pendurados. Eu tenho 3 verbos. Eu tenho que incluir um verbo. Aí, sem que o pau de arara jamais os pendurasse. Eu também não tenho mudança.
Sem que jamais se pendurasse no pau de arara. Eu também não tenho uma mudança. Agora, isso aqui só funciona com a voz passiva analítica. Por que eu não posso ir para a voz passiva sintética? Porque aqui eu tenho agente da ação. Lá no nosso texto eu tenho agente da ação. A minha voz passiva sintética eu não tenho agente da ação. Eu não vou poder dizer aqui, por exemplo, para explicar bem para vocês essa indicação. Eu posso mudar voz ativa aqui. Compraram, colegas compraram jornais. Eu posso dizer que jornais foram, olha, incluo, foram, mantendo o mesmo modo tempo, comprados no particípio por colegas. Exatamente, o que era sujeito passa a ser objeto. Mas isso aqui é uma voz passiva analítica, que é aquela que tem verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. É um verbo auxiliar, o verbo ser, que é o verbo da passiva, tá? Ser está e ficar. Só que se eu ainda tenho uma voz passiva sintética, que é aquela que apresenta um verbo transitivo direto mais um se. Eu posso passar esta construção para a voz passiva sintética? É um verbo transitivo direto mais um se. Esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Compram-se jornais? Compraram-se jornais, eu posso? Dizer compraram-se jornais é mudar esta construção para a voz passiva sintética? Porque eu tenho o termo colegas, que é um agente. Então, toda vez que eu tiver um agente na voz ativa, eu não posso passar para a voz passiva sintética. Eu só posso passar para a voz passiva analítica. Entenderam o processo? Por isso que eu já fui desconsiderando todas as que tinham si. Porque eu tenho um agente, eu tenho um agente, eu não poderia fazer esta modificação. Compraram-se jornais. Compraram jornais e compraram-se jornais. Eu mudo a voz. Não mudo o verbo. Não mudo o verbo. Não mudo o tempo modo. Não mudo o tempo modo do verbo. Ah, mas ela tirou colegas. Colegas compraram jornais. Se fosse somente compraram jornais para mudar para a voz passiva sintética, aí eu posso dizer compraram-se jornais. Se eu encontrasse, no entanto, Débora, compraram jornal, aí eu deveria mudar também a concordância. Comprara-se jornais, entendeu? Eu tenho que mudar a concordância porque eu já não tenho mais como colocar no plural. Então, essa aqui fica muito rápida de ser feita. Quando você tem, o que acontece, infelizmente? Você vai lá para o texto, aí você tenta fazer a transposição, tudo bonitinho, perde tempo. Aqui você precisa saber o que ele está procurando, o que eu tenho que encontrar. Acabou. A nossa próxima é a 13, 14, 15, né? Aí é uma questão que não é tão recorrente, tá, gente? É só legal para vocês aprenderem a identificar as relações para concordância, para regência. Marcaram qual? São exemplos de uma mesma função sintática, os elementos sublinhados na frase. Viagens de avião e de metrô podem guardar certa semelhança. O que pode guardar certa semelhança? Gente, você já consegue perceber que estão em blocos diferentes. Um está no bloco do sujeito, o outro está no bloco do predicado. Não pode ter a mesma função sintática, né? A priori, porque eu poderia encontrar 12 adjuntos adnominais, cada um em um bloco. Em tais viagens estamos surpreendentemente sós.
Esse tais está relacionado com... Está me irritando. Deixa eu ver. Não, e de repente ela percebe que tem que fazer alguma coisa. A canetinha. É porque está demorando de aparecer a canetinha. Ó, aí. Sabe quando é que ela aparece? Quando ela quer. Podem guardar a locução verbal, sim. Aí o verbo principal é justamente o verbo guardar. Não, e vamos ignorá-la hoje, para não se estressar. Fica com uma função de auxiliar, de indicar somente um modo, um tom diferenciado ali para o processo, tá? Em tais viagens e sóis. Reparem, estamos surpreendentemente sóis. Essa informação é ação, acontecimento, fenômeno natural ou posse? Ou estado? Estado. Então, aqui sós é o seu estado, não é? O estado é chamado de predicativo. Faz de conta que eu escrevi aqui predicativo. E esse tais viagens é um adjunto adnominal de viagens. Então, não posso dizer que um adjunto adnominal é a mesma coisa que um predicativo do sujeito. Sem comentários, Débora, que está olhando para a menina fazendo nojo, o cara de... Mas deu para acompanhar a análise, não deu? Do processo, menina. Mas isso só acontece com alguns PDFs, com alguns leitores de PDF. Que faz isso. Ele não faz no outro, não. Eu também reparei já isso. E eu não sei quem foi que pediu para abrir nesse programa. Que ninguém se socorra do celular ou de qualquer engenhoca eletrônica. Esse "se" é péssimo aí, né? Número... Olha, vejam só. Esse "de qualquer engenhoca eletrônica" está em paralelo com o do celular, não é? Não está? De qualquer engenhoca eletrônica está em paralelo do de celular. Porque esse "ou" vai mostrar que eles estão equivalentes. E eles estão equivalentes relacionados ao termo socorra. Beleza. Então, eles sim estão exercendo a mesma função sintática. Ninguém se socorra. Ninguém se socorra. Quem é que vai se socorrer? Então, ninguém aqui vai ser sujeito. Já consigo perceber que engenhoca eletrônica não pode ser sujeito. Ele não está se relacionando com o verbo para ser sujeito. O único compromisso é o de não resistir à súbita liberdade que nossa imaginação ganhou. Nossa imaginação, sujeito de ganhar, compromisso, sujeito de ser. Mesma relação sintática. Chegando à nossa estação, nossa adjunto adnominal, e retomaremos a rotina, o núcleo do objeto direto. 14ª questão. Marcaram qual? De... Quem mais? Pessoas. Dessa prova, dessas 6 questões que nós vamos analisar, pelo menos 2 a gente consegue fazer com conteúdo de pronome. Então, por mais que eu já tenha falado para vocês acerca das aulas de pronome, volto aqui a dizer... Não para este concurso apenas, mas para qualquer concurso, pronome é um conteúdo super relevante, tá? Encontramos aqui é o emprego e a colocação. Então, não é somente a posição onde o pronome está. A posição está relacionada à colocação pronominal, mas é o porquê de aquele pronome estar ali. Ok? Então, principalmente aqui nesse cenário da Carlos Chagas, nós temos que observar o li,
que só pode ocupar a posição do objeto indireto, precedido pela preposição a, ou complemento nominal ou adjunta nominal. Carlos Chagas não costuma cobrar tanto adjunta nominal e complemento nominal, não, com o li. Mas é só para vocês saberem que o li não é só um objeto indireto. O li, ele não pode ser, apesar de ele não ser só objeto indireto, ele não pode ser objeto direto. Então, já vou ter que reconhecer justamente essas funções. O o e o a podem ser objeto direto, tá? Marcaram qual? Porque eu acho que ninguém acertou. É a 13ª, a 14ª. Vocês marcaram qual? Essa é de casa. Ninguém acertou. Ao falar sobre viagens de metrô e avião, lhes notou o autor certa semelhança. Primeiro, estão vendo essa vírgula aqui? Não é a vírgula que está repelindo o li, não. É o fato de que ela está isolando essa estrutura ao falar sobre viagens de metrô. Se vocês tentarem retirar essa estrutura, o que é que vai acontecer? O lis vai iniciar uma construção. Eu não começo construção com pronome pessoal oblíquo átono, tá? Eu não posso. Quem nota, nota algo. Esse li, mesmo estando aqui na posição correta que não está, esse li tem o devido emprego? Não, porque o li, ele é objeto indireto e o verbo notar não é aí, no caso, objeto indireto. Pode. Nesse caso não é. A gente pode interpretar assim, o autor aceita... Ah, sim, deixa eu ver. O autor deles, Deixa eu ver como é. Notou o autor certa semelhança. O pior que pode mesmo, Débora. Não, esse é um pronome. É um pronome. Deixa eu abrir aqui. Não poderia. Lhes notou certa ou certas, Débora? Mas o que ele está notando? Certa semelhança. Por que a questão já está errada? Porque se li, esta vírgula aqui que está isolando o adjunto adverbial, ao retirarmos o adjunto adverbial, ele já vai iniciar uma estrutura. Então, a colocação está inadequada. Mas o emprego está... Porque colocação é a posição. Minha posição pode ser em relação ao verbo, pode estar antes, pode estar depois, ou pode estar aqui no meio da estrutura verbal, ok? Em termos de posição, em termos de colocação, a construção estava correta? Não, porque aqui ele apresentou um adjunto adverbial. Se eu retirar esse adjunto adverbial, o que vai acontecer? O li, ele vai começar uma construção, eu não posso. Essa vírgula mostra para mim que existe um impedimento, entendeu? É como se eu não tivesse esse adjunto adverbial, como se essa estrutura estivesse deslocada. Ao retirar, e está deslocada. Ao retirar essa estrutura, o li estaria iniciando a construção. Não pode. Então, eu só poderia colocar notou-lhes. Ok? Então, a alternativa ela já está errada. Em termos, no que diz respeito ao emprego, que é justamente qual é a função sintática que ele está exercendo, você está certíssima. Esse li, ele não está exercendo a posição de objeto indireto, porque você nota certa semelhança de alguém, ou entre alguém, certa semelhança deles. Toda vez que o lis puder ser substituído pelo deles, ele não é objeto indireto, ele é um adjunto adnominal com ideia de posse. Eu posso esse emprego, tá? Agora, eu não posso dizer que a alternativa está correta, porque o li já não vai ficar nesta posição, já não poderia ficar nesta posição. O que o permitiu estabelecer? Quem permite estabelecer, quem permite uma coisa a alguém, não é isso? Quem permite estabelecer, permite alguém estabelecer. Quem permite, portanto, algo a alguém. Esse O tá certo? O que eu posso colocar aí? O que permitiu-lhe? O que lhe permitiu, porque esse que vai chamar, tá? Agora, pelo amor de Deus,
Esse que, nem vou escrever. Esse que ele vai chamar por conjunções, pronomes relativos, eles são partículas atrativas. Vocês vão ter que visualizar algumas palavras atrativas, com poder de atração. Conjunção, pronome relativo, adjunto, advérbio, pronome indefinido. Exatamente. Aí palavras com ideia negativa que vão se alocando nessas classes gramaticais. Jamais é um advérbio. Então, o advérbio, ele, por si só, atrai. Jamais atrai, assim como sempre atrai também, ok? Então, vamos lá. Conjunção, pronome relativo, pronome indefinido, pronome demonstrativo, conjunções subordinadas e palavra com ideia negativa. Mas essa não é a única observação que nós temos. A observação de palavras com ideia de atração, tá? Nós vamos verificar algumas aqui. Ninguém sabe por que ele se vale tanto do celular, utilizando-lhe mesmo em viagens rápidas de metrô. Quem utiliza algo. Esse li está na posição do objeto direto. Ele não pode ser aí apresentado como objeto direto, e sim como objeto indireto. Nosso gabarito, letra C. Vou pular o gabarito. Uma viagem por dentro de nós, somente realizamo-na quando dispostos a ficar sós conosco mesmos. É horrível, gente. O problema é que ela está toda matracada, a gente vai ter que analisar por partes. Tá? A gente não consegue nem acompanhar a linha de raciocínio quando a estrutura está inadequadamente apresentada. Reparem só. Primeira observação, porque vai servir para o nosso gabarito, é a observação ligada aos verbos que terminam com Z, com R ou com S. Quando estes verbos com estas finalizações recebem os pronomes O e A, eles vão perder essas letras. Em compensação, eles vão ganhar um L. É para compensar, tá? Então, vai acontecer, por exemplo, vender a casa. Vai ficar vender lá. Porque perde o R e ganha o L. Fiz o bolo. Vai ficar como? Filo. E aqui, comemoramos o aniversário. Comemoramos o aniversário. Vai ficar comemoramo-lo. Porque vai perder... É o aniversário, né? Vai perder essas letras, vai compensar com um L. Belezinha? Ok. Não é a de vocês, mas uma vez a César Gran Rio colocou aqui, ó. Levará a moto. Lembram que eu tenho 3 posições antes do verbo, cortando a estrutura verbal e depois do verbo. Próclise, mesóclise e ênclise. Aí a próclise eu vou separar exatamente onde tem um R. Porque é no meio mesmo. Meu pronome fica aqui no meio mesmo, depois do R. Encontrei um R, isso só vai acontecer em 2 tempos. A mesóclise. Só vai acontecer em 2 tempos, que é o futuro do pretérito e o futuro do presente, tá? Levará não é futuro do presente? Então, já pode acontecer mesóclise. Aí eu vou separar. Continuará sendo verbo, não continuará? Ó, levará. Se eu ponho moto aqui é feminino. Aí eu substituo moto por A. Belezinha? Antes desse A, o que eu encontrei? Um verbo que acabou com R. O que acontece? Perde e ganha um L. Só que tem mais uma observação. Os verbos que terminam com R, quando eles, após a retirada do R, finalizarem com A, com E, com O ou com hiato, eles vão ser acentuados. Eu posso tirar esse acento?
Não. Porque se eu tirar esse acento, eu perco o tempo. Eu mudo o tempo verbal. Então eu vou ter que colocar os dois acentos. Nunca. E ainda vai fazer bico, vai dizer assim, eu vou entrar com recurso nessa porra. Aí vai desistir de entrar com recurso porque é tempo limitado. Aí vai dizer assim, nunca mais eu faço concurso na minha vida, essa porra. Mas existe. Depois que você sabe a técnica, não fica tão bizarro não, tá? Dá pra... Aí você vai encontrar aqui, somente realizamos a viagem. Então vai ficar realizamos lá. Quando dispostos a ficar a sós conosco. Esse mesmo tá certo. Porque, olha, é nós, então é conosco. Aí você é o mesmo, você faz uma ênfase. Entre nós. Não, só vai ter acento se for um verbo terminado com R. Aí perdendo o R vai ter o acento. A razão por que ela não dispõe-se à prática da interiorização é o receio de que isso obrigue-lhe a enfrentar seus fantasmas. O que nós encontramos aí? Qual? Ah, ok. A razão por que ela não se dispõe, esse não é advérbio, a palavra com ideia negativa vai atrair. Agora, pelo amor de Deus, se for uma locução verbal, ele não tem a obrigação de atrair não, tá? Se eu encontrasse... Eu achei até que eu tinha uma... Aqui. Eu vou explicar na letra C. Que na letra C... Não, nem é assim. Nem é. Eu falei para vocês... Mas há quanto tempo eu estou mandando vocês assistirem a aula 3 de morfossintaxe, que é equivalente à aula 1 de pronome? Que eu trabalho com colocação pronominal, né? Aí eu dou toda a apresentação do que vocês... Porque normalmente vocês pensam nas palavras atrativas. Primeira coisa, palavras atrativas. Quais são as classes gramaticais? As que nós listamos. Depois vocês têm que pensar no tipo de frase. Porque vejam só. Se eu tenho uma frase imperativa, minha posição é ênclise. Faça-me o favor. Não faça-me um favor. É frase imperativa. Então, independente de esse não estar aí, a posição do pronome é ênclise, ok? Aí, se você encontra frase interrogativa, frase exclamativa e uma tal de uma frase chamada de optativa, que é, na verdade, uma frase exclamativa, que suprime o verbo desejar, você tem que colocar em próclise. Quem se apresentará hoje à noite, por exemplo? Não vou poder colocar quem apresentar-se-á, porque a minha frase é uma frase interrogativa, tá? E frases interrogativas acontecem em próclise. Se eu encontro uma locução verbal, eu tenho também que mudar meu comportamento. Minha locução verbal ela tem verbo auxiliar mais verbo principal, ok? Se o meu verbo principal for infinitivo ou for gerúndio, eu posso qualquer uma dessas posições aqui, ó. Antes do auxiliar, entre o auxiliar e o principal ou depois do principal. O sol vai se pôr. O sol se vai pôr. O sol vai se pôr. E o sol vai pôr-se. Eu posso colocar as três posições. Gerúndio e infinitivo. Independente de haver ou não uma palavra de atração. O sol não vai se pôr. O sol não vai pôr-se. O sol não vai
Não se vai pôr. Eu posso as três posições, independente de eu colocar ou não, entendeu? E aí, se eu encontrar um verbo auxiliar mais um verbo principal e este aqui no particípio, eu só posso duas posições. A anterior e esta aqui. Depois do particípio eu não posso colocar. Tá? Encontrei um particípio, não tem um pronome depois do particípio. Isso aqui não é mesóclise. Agora, a mesóclise pode acontecer numa locução verbal. Na locução verbal, se o meu verbo auxiliar for o futuro do pretérito ou futuro do presente, essa posição não é permitida. Só é permitida a posição de mesóclise. Vou colocar aqui um exemplo para te esclarecer. Estariam se namorando. Estariam namorando. Namorando. Eu não poderia colocar estariam se namorando. Eu poderia colocar estariam namorando-se, mas eu não poderia colocar estariam se namorando. Fica, né? Mas essa posição é diferente. Podem se namorar. Para a colocação pronominal, você precisa dessas regrinhas. Você precisa entender essas regrinhas. São muitas regrinhas. Cada regra é um macete. E a César Rio, que coloca justamente... A Carlos Chagas ainda coloca... prioriza isso aqui, as palavras atrativas. Coloca pouca locução, coloca pouquíssima variação de tipo de frase. A César Rio cobra o tipo de frase. E aí você nunca olha o tipo de frase, você só olha as palavras atrativas. Mas assim, não é jogando na cara não, Léo. Só que esta aula eu estou sinalizando para vocês assistirem. Peraí, como, criatura? Já são 6h15. E aí você encontra a letra C. Olhando as nuvens pela janela do avião, vemos, perde o S, ganha um L. Passar como se as afugentassem, que afugenta algo, as afugentassem. Esse se, ele é condicional, então é uma conjunção subordinativa, ela sempre vai atrair, tá? Se afugentassem as asas da aeronave. Existe o na quando você termina de uma forma nasalizada. Fizeram o bolo, fizeram no. Porque esse em que vai acompanhar o o é porque nasalizou o final da palavra e aí a nasalização acabou migrando para o pronome. É porque quando você... Cadê? É porque esse A é nasal. Mas ele não termina nasal. Aí como esse A é nasal, você quer nasalizar tudo e acha que essa nasalização é aceitável. Mas só que a regra é outra, tá? Uhum. É porque é um verbo no infinitivo, ele não tem a obrigação de estar conjugado, não. Tá? No infinitivo.